Olá pessoal, Dona Neto que está falando. Eu queria te fazer uma pergunta. Você é machista? Você é machão? Você se acha maior e melhor que as mulheres? Vamos falar sobre esse assunto hoje, depois da vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Dona Neto que está falando. Gostaria de agradecer sua participação aqui no nosso canal. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Clique ali no sininho e faça parte do nosso canal. Se você curtir esse vídeo e os outros que a gente tem no canal, por favor, dê seu like lá, curta nosso vídeo, divulgue isso para os amigos e a gente faz aí o canal crescer com a participação de cada um. Vamos lá, pessoalzinho. Vamos falar hoje sobre machismo. Pois é, eu sou um machista em desconstrução. Tem orgulho disso? Da desconstrução, sim. Do machista, não. Por quê? Eu nasci numa época, e muitos nasceram nessa época, onde era muito comum algumas, vamos dizer assim, recomendações do que um menino, um homem tinha que ser ou fazer. Vocês se lembram, era muito comum pai e mãe, inclusive, chegar e falar assim: isso não é coisa de menino, menino não chora, menino não brinca com boneca, menino não isso, não aquilo, menino tem que mandar, menino tem que prover a renda da casa e assim vai, certo? Pois é, era muito comum isso alguns anos atrás e ainda é em algumas situações e locais aí do nosso mundo e do nosso Brasil. Porém, isso precisa mudar. A gente vive num momento de muita sincronia, pelo menos nessa parte de igualdade. E trazer a mulher para esse mundo ou ir para o mundo das mulheres não é nenhum mérito exclusivo da raça masculina, certo? Isso é um dever nosso, até porque a gente oprimiu demais as mulheres. Basta a gente lembrar que muito recentemente, há pouco mais de 100 anos, as mulheres estão votando, estão participando da política, estão participando da sociedade. Nessa década de 70 começou a revolução sexual, que aí veio o anticoncepcional, deu um pouco mais de liberdade para as mulheres, inclusive sobre o seu corpo, de poder ter prazer, que era uma coisa quase que proibida para a mulher. Quem tem prazer é homem, mulher não podia ter. Na Idade Média, era muito comum, lá na Santa Inquisição da Igreja Católica, as pessoas pecadoras morrerem na fogueira. Agora, vai buscar historicamente quem é que morria na fogueira? Mais de 95% eram mulheres. Olha que absurdo. O cara saía, traía a esposa, e aí descobriam quem era a amante, queimavam o amante. Porque o cara dizia que a mulher enfeitiçou ele. Então ela era uma bruxa e tinha que morrer na fogueira. What the fuck? Pois é, gente, isso era muito comum. Infelizmente tem relatos históricos confirmando isso que eu estou dizendo. Quer ver um outro exemplo? Joana d'Arc. Joana d'Arc era uma mulher que foi para a frente de batalha defender a França e dizia que ouvia vozes. O próprio governo francês entregou ela de bandeja para a Inglaterra, que através da Igreja Católica, simplesmente tacou fogo nela, matou ela queimada na fogueira. Óbvio, depois de muitos anos, a igreja se redimiu e hoje Joana d'Arc é Santa Joana d'Arc. Mas isso era muito comum. E a gente vem para os tempos modernos. É muito comum a gente ver essa cultura machista muito enraigada na sociedade. Eu lembro minha mãe contando que quando ela foi se casar com meu pai, uma das condições dele foi essa: olha, primeiro tem que ser virgem, certo? E segundo, mulher minha não trabalha, casou comigo, tem que sair do trabalho. E minha mãe saiu. E era muito comum essa questão, por exemplo, da virgindade. A mulher tinha que se guardar para o marido. Gente, hoje eu respeito muito a decisão consciente de uma mulher tomar essa posição. Porém, por uma condição social, ela ser obrigada a isso, é impossível a gente conceber isso em pleno século XXI. Outro fato importante: até pouco tempo atrás, mulher não podia se divorciar, né? Era quase como uma mulher da noite, uma prostituta, porque ela se divorciou. Olha que ponto que a coisa chegava. E a gente tem que lembrar o seguinte: o homem
há pouco tempo atrás, podia matar uma mulher por legítima defesa da honra. Ou seja, ele era processado e na hora do julgamento isso era um atenuante, se ele alegasse que ele foi traído, por exemplo. Pois é dentro desse cenário que esses meninos, né, da minha geração, uma geração um pouco antes da minha, foram criados, foram machos, machistas, para oprimir as mulheres. Então hoje em dia a gente precisa se desconstruir. As mulheres correram atrás e estão aí enfrentando as barreiras, atravessando e buscando essa igualdade? Então, mas é pouco. A gente, enquanto homem, precisa participar desse movimento, dessa mudança. Não adianta só ver a mulherada lá, bater palma e você não fazer nada e continuar com a tua postura machista. Quer ver outro exemplo? Não precisa ir longe, dentro daquela desconstrução que eu estou falando. Quantas e quantas vezes já não me peguei em casa olhando o serviço doméstico, a companheira lá fazendo tudo e eu achando o máximo. Por quê? Porque mamãe dava no prato para mim, porque mamãe trazia, o filho homem precisava receber, a filha mulher tinha que fazer o trabalho doméstico. Gente, não dá para ser assim, a gente tem que corrigir o curso desse rio que está completamente torto. Por isso Deus, para algumas pessoas, que nem no meu caso, me deu filha menina, para a gente pagar muito da nossa língua e principalmente para a gente mudar. Homens e mulheres são diferentes, porém precisam ter os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. São diferentes onde? Nas condições biológicas, de raciocínio, domínio de uma situação cotidiana. Exemplo, é muito comum você ver mulheres fazerem várias coisas ao mesmo tempo. Homem não tem essa capacidade. Da mesma forma que homem tem uma explosão muscular e uma força física maior do que mulher. Mas isso impede mulher de fazer alguma coisa ou menospreza o homem de fazer outras? Claro que não. Por isso a gente vê de forma muito explícita as mulheres crescendo no âmbito profissional, no âmbito político, e a gente torce para que isso se torne uma realidade. Mas a gente tem que corrigir distorções. É muito comum você ver em empresas um homem e uma mulher que fazem a mesma função ter diferença no salário, né? Uma mulher ganhar 20%, 30% a menos do que um homem, né? Outra coisa que me chama muita atenção, eu fico absolutamente chocado. Quando um homem é bravo, ostensivo, até ignorante na chefia de uma empresa, ele é um cara competente. Se uma mulher é firme, dura e ostensiva ali no comando de uma chefia, ela é mal amada. Ela não fez o que tinha que ter feito ontem à noite com o marido em casa. Tô mentindo? A gente ouve ou não ouve coisas do tipo até hoje? Então esse tipo de situação a gente precisa, eu falo a gente, homens, desconstruir diariamente. É um exercício que eu faço, é duro, não é fácil, porque a gente vem de um histórico muito machista desde pequenininho e a gente tem que trabalhar isso. Isso é um trabalho. Essa união com as mulheres, ela precisa ser permanente, porque a sociedade precisa disso. A mulher tem uma característica, em geral, muito mais afável, muito mais maleável, muito mais de discussão, de entender o ambiente, ponderar todas as circunstâncias do que o homem. O homem é mais frio, em geral, com algumas exceções, mas ele é mais prático, né? Mulher é mais assertiva. Ela começa a construir um cenário e começa a pensar em várias possibilidades que normalmente o homem em algumas situações não pensa. Por isso, esse é um trabalho de sinergia, homens e mulheres. Outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês, dentro daquela questão das diferenças. Quer ver um exemplo? Esporte. Pode olhar, seleção feminina de futebol. Ganha a mesma coisa que a seleção masculina de futebol? Por exemplo, numa Copa do Mundo? Se o time brasileiro de mulheres, feminino, ganhar uma Copa do Mundo, a premiação, o bicho pago, é o mesmo do que o homem? Óbvio que não. Então isso precisa ser corrigido, esse tipo de distorção precisa ser acertado. Agora, eu brinco sempre o seguinte, quem oprime, abre mão do poder que tem da opressão para quem está sendo oprimido? Nunca. Espontaneamente? Nunca. Por isso as mulheres e as feministas entraram tão forte nessa batalha.
Óbvio que aí nessa história da briga ou da luta, né, de forças, às vezes você vê alguns exageros. Obviamente que eu já falei até para algumas amigas, na intenção de igualar as forças, eu vejo às vezes algumas mulheres tentando fazer comportamentos masculinos errôneos para poder igualar as condições. E eu falo, meninas, o que o cara fez é medíocre, não faça igual, porque você vai ficar medíocre igual. Se o cara é um homem medíocre, se você fizer igual, você vai ser uma mulher medíocre. Iguala subindo o nível, né? Iguala na inteligência, nas condições, impondo sua capacidade, nunca pela parte ruim. Quer ver um exemplo? Não é muito comum você ouvir, o cara é galinha, o cara pega todos, o cara não sei o quê. A menina ali às vezes quer fazer a mesma coisa e acha que isso é condição de igualdade. Não é, porque o que o cara faz é desprezível. Se a menina faz isso também, ela não fica melhor por isso não, nem igual aquele cara. Aliás, fica igual na condição do que está fazendo, mas do ponto de vista conceitual é tão desprezível quanto. Então, eu sempre falo o seguinte, vamos buscar igualdade, mas no que é bom, né? O que é desprezível no homem, meninas, sinceramente, não copie, isso não vale. É fazer aquele cara corrigir sua conduta, aí é bacana. Pessoalzinho, se você está gostando desse vídeo, é algo interessante que te toca, que faz algum sentido para você, eu sempre peço, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe os nossos vídeos. Isso é muito importante para a gente crescer o canal e o trabalho que a gente faz. Queria também aproveitar nesse vídeo aqui e agradecer as quase 5.000 pessoas que estão inscritas no nosso canal e dizer para aqueles que nos acompanham que o YouTube começou a monetizar o nosso trabalho e mostrar aí que realmente está surtindo efeito essa atenção, esse carinho que vocês têm aí pelo nosso canal e pelo nosso trabalho. Beleza? Muito obrigado. Voltando à nossa questão aqui. Eu gostaria sempre de pedir, e peço sempre, de que eu não sou o senhor da verdade, que esses vídeos e a nossa intenção é permitir que vocês discutam, debatam. Então, comentem, dê sua opinião. O que você acha do que eu estou falando? É pertinente? Não faz parte da sua realidade, né? Eu tenho, graças a Deus, alguns amigos que nasceram numa condição bem diferente da minha, com uma integração com essa coisa do masculino e do feminino muito intensa. Infelizmente não é o meu caso, minha família era muito machista, inclusive minha mãe. Era muito comum ouvir a dona Dilce dizer o seguinte, vai lá, pega outra menina, não faz mal trair, trair é coisa de homem mesmo, faz parte. Na cabeça dela era normal. Então é muito comum a gente ter algumas mães que endossam os comportamentos machistas desses meninos de hoje em dia. Então a gente precisa também mudar essa mentalidade. Eu gostaria muito de dar mais exemplos, mas falar mais a respeito disso. Eu prometo que numa próxima oportunidade a gente estende essa conversa e pega aí todos os questionamentos que vocês colocaram aí no nosso chat para poder alimentar um novo vídeo a respeito disso. Mas enfim, em síntese é isso. Eu sou um machista em desconstrução. E você também? Pensa nisso aí, vamos refletir, porque eu acho que a gente precisa muito dessas moças ao nosso lado, essas meninas valorosas, essas mulheres que fazem a diferença no mundo, e não tem mais cabimento a gente viver num país tão machista, né, que fica aí com números altíssimos de feminicídio, o que nos deixa muito triste. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí e até a próxima. Fui!